Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica. Que essa palavra, que a lição de hoje possa ser muito útil na sua vida com Deus e não só ajudar você, mas que capacite você a ajudar outros. Em nome do Senhor Jesus. O tema da nossa escola bíblica de hoje é como superar a ansiedade e o medo. É um assunto muito atual, muito importante. Esses dias que nós temos passado, realmente, pessoas estão lidando muito com essa questão de ansiedade e medo, e nós vamos aprender na palavra do Senhor como superar isso, com a graça de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, a tua bênção e a ti, ó Espírito Santo, que o Senhor nos dirija no estudo desta lição. Que esse tema, Senhor, que estaremos meditando e conversando, estudando aqui, meu Deus, seja dirigido pelo Teu Espírito, que o Senhor nos dê o entendimento da aplicação da Tua palavra, para que superemos todo o obstáculo de ansiedade e medo que venhamos a enfrentar. Nós pedimos, Deus Santo, a Tua bênção no nome de Jesus. Abençoa cada vida preciosa que está acompanhando esta lição aí no seu celular, na sua TV, em nome de Jesus. Amém. Então, como superar a ansiedade e o medo? O autor do livro Aconselhamento Cristão, o pastor Gary Collins, ele vai servir de base para essa lição. Os estudos e a publicação dele nesse livro vai servir de base para nós nessa lição. Resumidamente, o pastor Gary Collins, ele entra começando a abordar os seguintes aspectos: ansiedade, estresse, medo, fobia, tensão. Tudo isso, tecnicamente, podem ser aplicados como sinônimos, sintomas para descrever um problema que é muito comum nesse século, que é a ansiedade. E quem nunca foi tomado pela ansiedade? Quem nunca ficou ansioso? Todos nós ficamos ansiosos em vários momentos da nossa vida, em várias situações diferentes. Aquelas situações em que nos sentimos apreensivos, inseguros, preocupados, inquietos ou com medo, causa ansiedade. O coração ele começa a acelerar, a bater mais depressa, a pressão aumenta, a tensão muscular aumenta, os músculos ficam tensos, A transpiração aumenta e às vezes a gente fica tomado assim de uma irritabilidade, um nervosismo e não consegue relaxar. Tudo isso são sintomas de ansiedade. Quando a ansiedade fica muito intensa, então ela pode diminuir o nosso nível de atenção no trânsito, e às vezes as pessoas até cometem algumas infrações de trânsito, até provocam acidentes, porque fica com o nível de atenção diminuído, dificuldade para se concentrar, ansiedade muito alta provoca esquecimento, as pessoas vão no mercado para comprar algo, esquece que um item importante que foi que levou ela lá, volta e esqueceu. Então, acaba a ansiedade intensa baixando o nosso nível de desempenho no trabalho, nos estudos, no ministério, em tudo. Interfere na nossa capacidade de solucionar problemas. Sabe aquela situação assim, você tem um problema para resolver, você está tão ansioso e não consegue de jeito nenhum, e de repente você desiste, fala, deixa para lá, amanhã eu vejo isso, e no outro dia você vai olhar e você enxerga uma solução tão simples. Porque naquele momento em que você estava ansioso, a sua capacidade de resolver o problema fica reduzida. E quando você consegue relaxar, você consegue se acalmar, às vezes no outro dia, em outro horário, em outro momento, você vê que a solução era simples para determinados tipos de problemas. A ansiedade, ela bloqueia
a eficiência na comunicação. As pessoas ansiosas têm dificuldade até de se comunicar, de expressar, gera pânico e às vezes pode provocar até sintomas físicos desagradáveis, como paralisia, taquicardia, né? O coração ele entra em disparado e descompassadamente e até dores de cabeça. Então a ansiedade ela causa muitos problemas, até físicos, mas principalmente emocionais e de concentração. E existem vários fatores que podem gerar ansiedade. O que gera ansiedade? Tá? Várias coisas. Não tem uma causa apenas, tem várias causas. Uma ameaça ou alguma coisa que consideramos importante gera muita ansiedade. Por exemplo, quando nos sentimos ameaçados ou em perigo por causa de um assalto, né? Isso causa uma ansiedade muito grande. Por causa, por exemplo, de um momento de guerra, por causa do aumento da violência, né? Isso causa uma ansiedade. Você ir por uma cidade, por um bairro violento, isso causa uma ansiedade. Uma situação de desemprego ou a ameaça de ficar desempregado, isso causa ansiedade. Uma situação em que nós vamos passar por uma prova, por uma avaliação, por uma auditoria, isso, fiscalização, isso causa ansiedade. Ou mesmo por causa de uma consulta ao dentista. Quem já ficou ansioso aqui porque tinha que passar pelo dentista? Né? Crianças, principalmente, ficam muito ansiosas quando falam que precisam ir no dentista. Então, essa apreensão, ela surge porque nos sentimos inseguros ou impotentes para impedir ou reduzir a ameaça. A gente começa a perceber um risco de ameaça, essa pandemia que estamos vivendo, a gente percebe cada vez mais perto de nós, perto das pessoas de quem nós somos próximos, íntimos, e aí a gente pode se sentir inseguro. E essa insegurança, por causa dessa situação da pandemia, causa ansiedade. Quando nos preocupamos excessivamente com a nossa autoimagem também, isso pode causar muita ansiedade. A gente acaba sentindo ansioso em situações novas porque não sabemos direito como agir e a gente tem receio de uma possível reação negativa dos outros. Né? Por exemplo, quando você tem que falar em público, seja na escola, seja na igreja, e isso pode causar ansiedade, porque como será que as pessoas vão reagir? Né? Participar de um evento, e aí às vezes a pessoa não sabe, ela fica insegura, que roupa que eu vou, que roupa que eu uso, né? Isso pode causar ansiedade, porque ela está muito preocupada com a sua autoimagem. Ou quando você é colocado numa posição de liderança, ter que opinar em uma reunião, são situações que podem causar um estresse muito grande e causar uma ansiedade muito grande. Situações outras, diversas, que causam ansiedade, são a separação com a morte de um ente querido. Isso causa um estado de ansiedade, de estresse muito grande, muito grande. Nós temos recentemente acompanhado essa situação com amigos. É muito difícil, com irmãos em Cristo. Mas também em outras situações é uma mudança de cidade, pode causar uma ansiedade grande. O divórcio, que é o rompimento de um relacionamento, pode nos deixar inseguros, tristes, com medo do futuro, com uma sensação de vazio interior. Esses últimos exemplos que eu dei, eles são algo assim mais forte. Né? E outras situações que nos fazem nos sentir ansiosos é quando a gente tem que tomar uma decisão. Tomar decisão podem causar muita ansiedade. Quando estamos, por exemplo, em conflito e ficamos em dúvida entre duas ou mais alternativas, sendo que cada uma delas tem aspectos positivos e negativos a se considerar. Se eu tenho duas alternativas, uma é boa, a outra é ruim, é fácil, ninguém fica ansioso com esse tipo de decisão.
Agora, quando você tem duas, três alternativas, e as duas têm os fatores positivos e negativos, as três têm fatores positivos e negativos, e aí, que decisão tomar? Isso pode causar ansiedade. A ansiedade, ela persiste até que se tome a decisão. A hora que tomou a decisão, a ansiedade acabou, a não ser que depois de tomar a decisão, você ficar pensando, será que eu tomei a decisão certa? Aí a ansiedade vai continuar. Então, tomada de decisão é uma situação que causa ansiedade. O medo é outro fator. Nós podemos ter medo do fracasso, medo do futuro, medo da guerra, podemos ter medo da violência, da rejeição, até do sucesso. Ter medo de assumir responsabilidades, ter medo de doenças. E como nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão com muito medo de doença, Nós estamos vivendo na época da pandemia do coronavírus. Então esse medo de doenças, medo da morte, tudo isso causa grandes ansiedades em muitas pessoas. Algumas vezes esses medos tomam conta da nossa mente e criam uma extrema ansiedade, mesmo na ausência de qualquer perigo real. Às vezes o medo ele está aí e a ansiedade ela tem uma causa por um perigo real. Nós citamos aqui a pandemia que estamos vivendo, é um perigo real. E uma ansiedade no momento desse é normal. Às vezes ela é extremamente grave, essa ansiedade. E aí já não é normal. Às vezes tem situações em que as pessoas têm medos muito grandes de perigos que não são reais, nem iminentes. Vou dar um exemplo aqui muito simplório. A pessoa, ela viu uma notícia na televisão de que teve um terremoto em algum lugar, prédios desabaram, pessoas morreram, e aí ela começa a viver assim com uma ansiedade por conta de um medo de ter um terremoto aqui onde ela mora, E de repente, aonde ela mora, nunca teve um tremor de terra que causasse um desabamento de um prédio que matasse alguém em toda a história. Se tem notícia, mas ela tem esse medo. Então é um medo ilógico, que causa uma ansiedade lógica. Agora a gente só contextualizou aqui motivos de ansiedade e medo. Nós vamos agora começar a meditar um pouco sobre essas questões à luz da palavra de Deus. Ainda que tenhamos recebido a Cristo como nosso Salvador, e com Ele o perdão dos nossos pecados, porque isso já aconteceu, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. E todos aqueles que receberam ao Senhor Jesus, foi concedido-lhes o poder de serem filhos de Deus. Ainda assim continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções. Já somos novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas a nossa velha natureza ainda é suscetível às circunstâncias que surgem. Sendo assim, não é fora do comum, não é nada normal nós ficarmos ansiosos ou com medo, ou muitas vezes desanimados e abatidos. Isso faz parte, porque apesar de sermos novas criaturas em Cristo, nós ainda temos a nossa velha natureza suscetível a esse tipo de situação. O próprio apóstolo Paulo, ele experimentou alguns sentimentos como esse na sua vida. A gente pode citar aqui algumas passagens do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, por exemplo, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Ele escreve aqui no versículo 4 o seguinte: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência,
nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Paulo está falando aqui que ele sofreu aflições, necessidades e angústias. Angústias, o apóstolo Paulo sentiu angústias, é natural, nós sentimos angústias. Ele diz aqui no versículo 10, como contristados, entristecidos. Paulo se contristou, se entristeceu muitas vezes, mas sempre alegres, porque contristados pela circunstância, mas alegre pelo Senhor. Como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ele ainda cita algumas questões aqui em 2 Coríntios mesmo, no capítulo 7, versículos 5 a 6, diz, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro, medo, temor. Ah, mas o apóstolo Paulo não era corajoso? Era, extremamente corajoso. E ser corajoso não é não sentir medo. Ser corajoso é não voltar atrás. Ser corajoso é não recuar, é não desistir apesar do medo. Apesar do medo, eu decido prosseguir, eu decido continuar, eu decido confiar em Deus, eu decido fazer aquilo para o qual fui chamado. Paulo é exemplo de coragem. Isso não quer dizer que ele nunca sentiu medo. Aliás, ele diz aqui, por fora combates, por dentro temores. E o versículo 6 ele diz, mas Deus que consola os abatidos, ele se colocou numa condição de abatido, muitas vezes desanimado. Mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito. Chegou um momento em que as lutas e os temores eram tão grandes que ele se encontrou abatido no seu ânimo, mas Deus enviou Tito, seu companheiro e irmão na fé, para consolá-lo. Olha que coisa maravilhosa, mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito. Muitas vezes a gente se encontra abatido, se encontra com medo, e às vezes a gente se pega pensando, será que eu não tenho fé? Irmãos, é comum, é normal nós sentirmos muitas vezes desanimados, abatidos, ansiosos, com medo. Mas nós não podemos jamais perder a fé e deixar que o medo nos paralise. Nós temos sempre da parte de Deus um consolo. E o interessante é que Paulo recebeu o consolo de Deus, nesse momento que ele descreve aqui em 2 Coríntios, capítulo 6. E o consolo de Deus veio na forma de um irmão. E é assim, irmãos, que nós consolamos e fortalecemos uns aos outros. Dessa forma, Deus proveu consolo para nós. Aceite o consolo que Deus tem te levado através do irmão, da irmã, e deixa Deus te usar para levar o consolo àqueles que precisam, o mesmo consolo que você tem recebido da parte do Senhor. Mesmo o Senhor Jesus, nos seus últimos dias aqui na terra, antes da sua morte na cruz, ele revelou a nós a tristeza do seu coração. Em Marcos capítulo 14, versículo 34, Jesus disse assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Aqui ele chamou alguns discípulos para ir orar com ele no jardim do Getsêmani, antes de Jesus ser preso. Mas faltava-lhe poucas horas para ele ser preso, e ele confessa aos seus discípulos, a minha alma está profundamente triste. Profundamente triste. Muitos de nós, eu sei, está se sentindo profundamente triste nesses dias. O próprio Senhor Jesus sentiu isso. Isso não quer dizer que você perdeu a fé. Isso não quer dizer que você perdeu a esperança. Existem circunstâncias que podem nos deixar profundamente tristes.
Contudo, essa tristeza que o Senhor Jesus sentiu nem veio da velha natureza, porque Jesus, ele nasceu sem pecado, né? Ele não tinha vulnerabilidade nele, mas a tristeza faz parte da nossa vida, sentir medo, ansiedade. Agora, a gente precisa aprender como lidar e tratar com esse tipo de situação e não deixar que isso se agrave e vire uma enfermidade emocional ou até física. Qual de nós não se sente ansioso ou com medo diante de uma enfermidade? Muitas vezes, estar no hospital já há vários dias, sem perspectiva de uma alta, como que isso causa ansiedade? Muitas vezes é a mãe que está lá no hospital, pensando nas crianças que ficaram em casa, e aí vem aquele pensamento, né? E se eu não melhorar, e se Deus me recolher, o que será dos meus filhos? Quem vai cuidar das minhas crianças? Às vezes o chefe de família, o homem, ele que cuida da casa, da esposa, dos filhos, e começa essa preocupação, essa ansiedade, né? A questão do desemprego, de problema de uma crise familiar, né? Muitas vezes os filhos, eles ficam ali no meio de uma discussão entre o pai e a mãe que acaba culminando num divórcio, a ansiedade que cria nessas crianças. Principalmente quando o pai ou a mãe fica falando na cabeça das crianças, né? Olha, é o seu pai, a sua mãe que quer separar, eu não quero, a culpa é dele, a culpa é dela, e aí a criança ela entra num conflito enorme. Né? Esse pai ou essa mãe fica causando mais mal ainda para os filhos, porque fica colocando na cabeça deles a impressão assim de que eles têm que procurar uma solução, eles têm que dar um jeito de resolver o problema dos pais. E são crianças, eles não têm essa capacidade. Mas aí a maneira, às vezes, como os adultos lidam com isso, causam mal aos seus filhos. E as crianças entram até num estágio de ansiedade maior que pode levar a uma depressão. São muitos desafios, irmãos, que nos cercam durante a nossa vida, que nós temos que assumir, ou mesmo diante de lutas que a gente tem que enfrentar, podem causar ansiedade. O escritor e terapeuta cristão Gary Collins, ele faz uma distinção entre a ansiedade normal, que é uma reação natural diante do perigo. Tá? Você vai numa estrada rural, de repente chega uma ponte daquelas que tem décadas que está ali, aquelas madeiras, e você precisa passar pela primeira vez naquela ponte de carro, e você começa a passar e a ponte começa a tremer, e aí qual que é o sentimento que vem? Ansiedade, natural, por conta de um medo, de um risco real. Né? Então há uma diferença entre a ansiedade normal, que é a reação natural diante de um perigo ou ameaça, que é controlada ou diminuída quando as circunstâncias exteriores se modificam, e a ansiedade aguda ou neurótica, que desenvolve sentimentos exagerados de desespero, medo, mesmo quando o perigo é inexistente. Então a gente precisa tomar cuidado para discernir essas duas questões, né? Para não deixarmos que haja uma neurose. Para ambas as situações, tanto a ansiedade provocada por uma ameaça real, por exemplo, essa pandemia que estamos vivendo, quanto a ansiedade causada por uma questão exagerada, Deus providenciou recurso para nos ajudar neste momento. De um jeito ou do outro, nós temos recursos em Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 2, nós notamos uma situação na igreja de Filipos, através do relato da carta do apóstolo Paulo. E nesse relato nós vemos que alguns dos seus membros estavam em crise de relacionamento. Havia uma crise ali de relacionamento na igreja.
E com certeza isso estava causando ansiedade nas pessoas. Com certeza muitos estavam se sentindo mal ali, por conta desse problema de relacionamento. Aparentemente, o que tinha acontecido é que duas irmãs, chamadas Evódia e Sintique, elas estavam andando em desacordo, estava tendo alguma desavença entre elas. E tal desavença estava entristecendo demais os irmãos de Filipos. Paulo, então, ele escreve esta carta, ele manda uma palavra a essas duas irmãs, a Evódia e a Sintique, e ele dirige também um pedido a um obreiro amigo seu, para que este obreiro amigo seu, este irmão, promovesse a reconciliação entre essas duas irmãs. E a igreja, que resolvida a questão, voltasse a se alegrar no Senhor. Então Paulo fala também à igreja. Paulo dirige uma palavra para essas duas irmãs, uma palavra para esse obreiro, irmão, que ajude essas duas a se reconciliarem, e uma palavra à igreja para que volte a se alegrar no Senhor, porque aparentemente a igreja estava entristecida por conta disso. Vamos ver aqui então, Filipenses capítulo 2, capítulo 4, a partir do versículo 2. E aí nós vamos ver no versículo 2, essa palavra de Paulo, essas duas irmãs. No versículo 3, a palavra de Paulo a este obreiro. No versículo 4, a palavra de Paulo à igreja. E no versículo 5, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo, ele ensina à igreja, a todos, o que fazer para vencer a ansiedade. Então vamos ver aqui, no versículo 2, Paulo, então, na sua carta, ele escreve: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Entre num acordo. Né? Foquem no Senhor, para que vocês possam ter o mesmo sentimento. No Senhor, juntos. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Rogo-te, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres. Ajude elas. No versículo 4, Paulo diz à igreja: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então vamos analisar um pouquinho mais detalhadamente essa passagem. Talvez a dor dos irmãos e a sua ansiedade tivessem como origem a briga das duas irmãs. É uma suposição. Né? Paulo, então, ele diz aqui no versículo 6 e 7, ele continua a igreja dando um conselho: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo, então, ele foi direto ao ponto de tensão que ele percebeu ali. Ou seja, descobrir qual é a causa da ansiedade e dar início à solução do problema. Se nós estamos vivendo inquietos, ansiosos, o primeiro passo é descobrir o que está causando essa ansiedade. Por que eu estou tão irritado? Por que você anda tão irritada, nervoso, desconcentrado, né? Com palpitação, dor de cabeça, agitado, com medo? Qual é a causa? Qual é o motivo? Precisa parar um pouco e refletir. Esse é o primeiro passo para resolver o problema. Descobrir a causa da ansiedade dá início à solução do problema. Através da observação, reflexão, autoanálise, leitura da Bíblia, aconselhamento, podemos descobrir o que de fato nos preocupa. O que te preocupa de verdade? Às vezes não é fácil esse exercício, mas podemos
mas isso pode nos fazer muito bem se for feito adequadamente. Às vezes precisa conversar com alguém, às vezes precisa de um aconselhamento. Eu ando irritado, ando nervoso, ando ansioso, eu não sei direito o que. Vamos conversar. Talvez na conversa apareça a raiz do problema. Você sabe bem as causas da ansiedade quando você sente ela? Não, eu sei, pessoal. Eu sei que o meu problema, a minha preocupação é essa. Ótimo, esse já é o primeiro passo para resolver o problema. É saber qual é a causa dele. Davi certa vez pediu para que Deus vasculhasse o seu coração e fizesse aflorar ali o que estava incomodando. Davi ele fala lá no Salmo 139, 23, para que o Senhor sondasse sua mente, os seus pensamentos, e ele fala, sonda o meu coração e vê se há nele algum caminho mau. Sonda os meus pensamentos, me mostra, Senhor. O que está acontecendo? Qual é a causa disso? Ele estava passando por um momento difícil e ele pede a ajuda do Senhor para entender. Então, identificar a causa da ansiedade é o primeiro passo. Não, eu sei, pastor, o meu problema é a questão de emprego. A empresa que eu estou trabalhando não está bem, ou o meu trabalho caiu muito, é uma enfermidade na família. Então, identificar o primeiro passo. Depois, considerar a ajuda de um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo. Considera pedir ajuda para alguém. Em oração, aconselhamento, considere pedir a ajuda a alguém. Depois de considerar a causa da nossa ansiedade, devemos atacar a causa. O apóstolo Paulo ele não teve dúvida. Primeiro ele repreendeu as duas irmãs, eu rogo a você, Evode, a Cíntica, a pensarem concordemente no seu. Vocês não podem andar em desacordo. Não, Senhor, não tem como. As duas são servas de Deus. As duas são obreiras. Paulo falou, elas cooperaram muito conosco, comigo, com Clemente, quando estivemos aí. E ele fala, vocês não podem andar em desacordo e pensar em desacordo, não, vocês têm que estar em unidade. E ele exorta elas. Agora, para ajudar elas na solução do problema, Paulo pediu a ajuda de um obreiro. Nós não sabemos quem era, ele não cita o nome, mas foi a pessoa a quem ele direcionou essa carta para que fosse lida à igreja de Filipos. No versículo 3 ele chama companheiro de julgo, meu verdadeiro companheiro de julgo. O certo é que a ajuda dele foi muito importante naquela hora. Todo crente deve ter os seus companheiros de julgo. Aquela pessoa que em momentos difíceis nos ajuda em oração e aconselhamento. O jugo é aquele objeto que se colocava no lombo do boi ou de outro animal de carga, do burro, da mula, do cavalo. E esse jugo aí era usado para que amarrasse nesse jugo os objetos de trabalho, fosse a carroça, fosse o arado. E de repente, quando o animal tinha que puxar um arado, por exemplo, é pesado, o arado, dependendo do solo, se ele for muito compactado, duro, pôr um outro animal e dividir o jugo com dois animais, o trabalho é muito mais fácil. Esse jugo, ele dá esse entendimento, companheiro de jugo, é aquele que vai dividir a carga comigo, vai dividir a carga com você, vai te ajudar. Esse apoio fraternal é de especial significado quando o problema é o tratamento do medo e da ansiedade. A Bíblia afirma que o perfeito amor lança fora o medo. O inimigo do medo é o amor. O que vai lançar fora o medo é o amor. É o amor fraternal, o amor verdadeiro. Especialmente demonstrar o amor de Cristo é ajudar também aqueles que sofrem de ansiedade e medo. Pregar o Evangelho do Senhor com paciência e amor é a melhor maneira de levar os outros a expulsar de suas vidas o medo e a ansiedade. Falando do amor de Cristo. Outro passo, então,
é alegrar-se sempre no Senhor. Então, vencer a ansiedade. Identifico a causa da ansiedade. Né? Identificando a causa, eu vou procurar lidar com a causa, mas eu preciso também pedir ajuda. Um aconselhamento, ajuda em oração. Depois eu preciso me alegrar no Senhor. Possivelmente a crise de relacionamento das duas irmãs estava tirando a alegria da igreja. Paulo ele fala entristecido, mas alegre. Né? Muitas vezes o problema nos entristece, mas eu encontro alegria no Senhor. De fato, toda a divisão no corpo de Cristo traz consigo uma tristeza imensa. Talvez seja por isso que Jesus orou tanto pela unidade da igreja. Rogo para que eles sejam um, como eu e ti, ó Pai, somos um. No entanto, em meio às lutas, os irmãos foram exortados a se alegrar no Senhor. Paulo, ele escreve à igreja de Filipos: regozijai-vos, alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por maiores que sejam as lutas, sempre haverá no Senhor motivo de alegria. Por que Paulo e Silas cantavam na prisão, açoitados e acorrentados? Porque eles tinham motivo de se alegrar em Deus, não na circunstância. No versículo 6, no meio da ansiedade e medo, deveria ainda assim haver ações de graças. Se olharmos somente para os problemas, ficaremos mais ansiosos ainda. Se olharmos para o Senhor, teremos motivos para nos alegrar nele sempre. Segundo Collins, alegrar-se para os cristãos é uma ordenança permanente do Senhor, é uma ordem de Deus, é uma ordem de Jesus, pois ele disse que jamais nos deixaria. Jesus nunca te deixa, ele não te desampara, você pode se alegrar pela presença dele na sua vida. Temos ainda a expectativa da volta dele e da vida com ele num lugar especialmente preparado para nós. Temos essa esperança de que o dia que partirmos deste mundo estaremos com o Senhor. Baseado nessas promessas, nós podemos viver livres do medo. Precisamos conhecer a palavra do Senhor para que sejamos realmente consolados e fortalecidos. Crer nas promessas do Senhor. E por fim, nós precisamos confiar em Deus, em oração para vencer a ansiedade. Eu preciso orar. Colocar a causa dessa ansiedade nas mãos do Senhor e confiar nele. Lá em Filipenses capítulo 4, 6, Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você está ansioso? Tudo bem, mas não ande ansioso. Não viva ansioso. Por nada. Antes, as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Então, o que eu faço? Coloca a causa da tua ansiedade diante de Deus por meio da oração, da súplica e ações de graça, porque o resultado disso vai ser paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse coração ansioso, seu sentimento e medo vão ser guardados em perfeita paz em Cristo. Em Filipenses 4,6 está escrito que a oração é o melhor remédio para a ansiedade e o medo. Foi em oração que muitos dos heróis da Bíblia aprenderam a confiar no Senhor. Jó orou muito durante a crise dele. Foi crescendo tanto a sua confiança em Deus que no final de suas provações ele declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ana, mãe de Samuel, por sua vez foi embora contente ali do tabernáculo, após ter orado com tanta dedicação ao Senhor e ouvido as palavras do sacerdote Eli, que disse: vá em paz e o Senhor conceda a sua petição. E ela se alegrou, creu nessa palavra, a ansiedade sumiu, a paz voltou ao coração de Ana, e passado ali alguns meses ela percebeu que Deus já tinha concedido, que ela tinha pedido, que era um filho, ela estava grávida.
À medida que confiamos mais no Senhor em oração, menos a ansiedade e o medo habitam em nós. Em Mateus 6, do versículo 25 ao 34, o Senhor Jesus ensina que não devemos ficar ansiosos com a nossa vida. O que devemos fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. A oração, ela vence a ansiedade. Quem ora bastante vive bem, viu? Eu vou ler esse texto para nós encerrarmos, concluirmos. Mateus 6, a partir do 25, Sermão do Monte. Jesus disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos, cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Busquemos ao Senhor em primeiro lugar. Essa é a palavra de Jesus para você e para mim. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que esse texto que nós lemos em Filipenses 4 começa relatando uma crise de relacionamento, afetando também a igreja como um todo, mas termina com uma promessa de paz. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus. Você que tem andado ansioso, ansiosa nesses dias, saiba que a paz de Deus, ela pode guardar o seu coração, pode guardar os seus sentimentos em Cristo. E você sair já, neste momento, na presença de Deus, nós vamos orar por isso. Assim como Ana saiu ali do tabernáculo, da presença do sacerdote ali, em paz. Ela saiu dali e as circunstâncias não tinham mudado de quando ela chegou. Ela chegou ali sem poder ter filhos, com uma rival provocando ela, que era Penina, e ela saiu dali da mesma condição. Ela não saiu dali grávida, ela saiu dali sem ter filho, com a rival lá continuando provocando ela, só que ela já saiu em paz. Ela colocou a causa diante do Senhor. O Senhor ouviu e no tempo oportuno, no momento certo, o Senhor mudou a circunstância. Mas a paz de Ana, ela surgiu no momento em que ela pôde colocar tudo que causava ansiedade na presença de Deus, e aquilo que ela buscava, ela colocou em oração e confiou no Senhor. É possível ter a paz de Cristo ocupando o lugar do medo e da ansiedade em nossa mente e nosso coração, mesmo que as circunstâncias externas não mudem. É possível já ter essa paz. O que determina a paz no barco não é a ausência da tempestade lá fora, mas é a presença de Jesus Cristo dentro do barco. É isso que determina a paz. Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar. No entanto, ele afirmou também que no mundo teríamos aflições. A paz não é a ausência de aflição.
A paz perfeita que o mundo não tem para dar, mas Jesus dá, não é a ausência de problemas, de aflições, mas é uma dependência completa do cuidado de Deus, teu Pai. Quando eu sei que Deus cuida de mim, eu tenho paz. Pode ter certeza que Deus cuida de você. Eu quero encerrar fazendo esta oração. Quero orar por cada pessoa que tem ouvido, tem participado desta aula hoje, tem participado, tem ouvido esta palavra e que tem andado preocupado, com medo de alguma circunstância, tem andado ansioso, ansiosa. Eu te convido a fechar seus olhos para orarmos junto. Coloque diante de Deus agora a causa disso. Ah, mas eu nem sei direito qual que é a causa. Então começa pedindo ao Senhor revelar para você qual é a causa. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus eu oro e peço a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa, Senhor. De cada irmão, de cada irmã, de cada um que está assistindo, ouviu esta palavra até aqui. Meu Deus, e tem andado com medo, tem andado preocupado, aflito, com temores. Meu Deus, isso faz parte da nossa vida, mas nós não podemos andar assim. Em algum momento nós sentimos medo, em algum momento nós sentimos temores, em algum momento sentimos ansiedade. Mas o Senhor disse que nós não precisamos viver dessa forma. Porque ainda que tenhamos aflição no mundo, o Senhor venceu o mundo. E o Senhor tem paz para nos dar, por isso eu te peço, ó Príncipe da Paz, Senhor Jesus, traz paz agora a cada coração que está aflito. Meu Deus, toma para si a causa que os teus filhos, Senhor, estão colocando diante de ti em oração. Meu Deus, a causa que tem causado ansiedade, medo e preocupação. Meu Deus, toma para si, ó Pai, ainda que seja enfermidade, desemprego, ainda que seja alguma questão de conflito familiar, meu Deus, ainda que seja, Senhor, uma insegurança pelas condições que o mundo tem vivido nesses dias, meu Deus, alguma questão específica no seu trabalho, meu Deus, toma a causa em tuas mãos. Meu Deus, uma cirurgia que precisa ser feita, muitas vezes é uma decisão que precisa ser tomada. Eu peço, ó Pai, que o Senhor dirija em perfeita paz agora cada coração, que o Senhor tome a causa em tuas mãos, assim como tomou a causa de Ana. Meu Deus, e que o Senhor conceda a cada um dos teus filhos, Senhor, que tem orado, aquilo que tem pedido ao Senhor, para que o teu nome também seja glorificado. É que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e que você fique com a perfeita paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.